Muito bem, 11 horas e 42 minutos. A quarta-feira está movimentada aqui do estado. Em Canoas, olha, deu ruim para um ladrão que tentou assaltar um posto de combustíveis. E esse é o destaque direto da redação com ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Tudo bem, André? Bom dia. Não deixa de ser justiça com as próprias mãos. Só que é o seguinte, né? Esse criminoso estava querendo assaltar, os frentistas estavam em maior número e imobilizaram este assaltante. Agora, a arma que ele usou... Bom, tá aí a imagem. Já eu conto mais, mas olha a arma que ele usou nesta ação. Tá o posto agora com a réplica de arma. O posto aqui da frente da quadra do Audi. Em seguida, portanto, a gente trazendo os detalhes, isto em Canoas, região metropolitana, 11h43, confusão entre vereadores de Vacaria. Vai ser resolvida na justiça, tudo foi gravado. E esse é o destaque do colega Guilherme Roquete. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. A gente está falando aí desse bate-boca, xingamento. Isso aconteceu na sessão de ontem à noite na Câmara de Vereadores de Vacaria, quando o presidente da casa, o vereador Fabiano Vacaria, acabou então trocando palavras ofensivas com outro parlamentar da casa, um parlamentar de oposição. Os dois discutiam projetos a respeito da tributação lá na Prefeitura de Vacaria, um projeto que já tinha sido aprovado, voltou para a Câmara, e aí a discussão aqueceu até que o xingamento começou a correr solto na Câmara de Vereadores por lá. Eu conversei hoje de manhã com os dois vereadores e daqui a pouco a gente diz o que cada um falou nessa história toda, André. Até já, obrigado, Gui, 11h44, e você vai ver daqui a pouco. Olha, a gente vai explicar essa imagem aí. O que este cidadão está fazendo com um cavalo nas costas? Não é um cavalo de verdade. É um cavalo de plástico. Mas de qualquer forma... Ei, ô Glauco. Não, eu gostei da entonação do André. Um cavalo nas costas. Levando a gente já viu pessoas no lombo do cavalo. Agora cavalo no lombo do homem. Mas é uma imagem que, olha, vou te dizer, ela é muito curiosa. Muito curiosa, em plena luz do dia. Isso foi por volta de 1h da tarde, Dali o homem, o cavalo, não era tão pesado assim, pelo que parece, talvez um pouco desajeitado ali para carregar, hein, Glau? E ele se vai embora campeando por aí, hein, Glau? Mas teve que apear logo ali em seguida. Será que ele vamos mostrar por quê. Será que ele foi troteando embora, hein? Eu não sei, mas Ou foi a galope? Eu diria que é um burro com um cavalo. Porque o que ele fez e o que aconteceu depois, você não perde por esperar. Olha... Cada história, gente, cada história. Em seguida, o Glauco vai explicar o que aconteceu com este cavalo. O cavalo de plástico. Em seguida, a gente traz aí o detalhe agora, que é uma imagem que chama a atenção. Eu vou te dizer uma coisa. Muito bem, seguimos. Mais um flagrante de acidente, mas desta vez em Dois Irmãos, aqui no Vale dos Sinos. Um caminhão que bateu um carro numa rotatória, não é mesmo, Glauco? Pois é, nós estamos vendo aí uma rotatória, mas é meio que uma roleta russa. E já eu explico por quê. Este acidente aí aconteceu em Dois Irmãos e nós vemos que, na verdade, assim, os dois veículos tiveram imprudência, tiveram ali, desatenção para que tudo terminasse assim, neste acidente. Dá para ver que o veículo até diminuiu um pouco a velocidade, mas o caminhão não, veio direto e acabou batendo neste carro aí, nesta rótula. E a informação que nós temos é que ninguém ficou ferido, tá? Danos materiais, susto. Isso aconteceu no final de abril, mas as imagens foram divulgadas agora. E olha o dado alarmante, André. Informações de que são 41 ocorrências nesta rótula registradas no ano passado. Ou seja, em 2021 foram 41 acidentes só nesta rotatória aí. Tem algo errado. O pessoal não sabe usar a rotatória ou tem algum problema de sinalização, sei lá, né, André? A própria rotatória, a sinalização a gente vê que ali a pintura, tá mais para lá do que para cá. Agora, o cuidado numa rotatória, ele tem que ser de todas as pessoas que estão na rotatória, porque tem aquela preferência de quem está na rotatória. Só que, sabe como é que é, a gente tem que ter cuidado, tem que andar devagar. E nesse caso aí, eu acho que é na avenida principal de acesso ao município de Dois Irmãos. É a Avenida Irineu Becker, eu não sei ali exatamente. E ali é uma descida, então quem vem lá de cima já vem embalado também.
né? Mas daqui a pouco a gente vai analisar e trazer outras informações desse acidente que aconteceu no município de Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, 11 horas 47 minutos. Perseguição que terminou com 4 presos na BR-386. Até miguelitos, que são aqueles ferros retorcidos para estourar o pneu dos carros, foram usados por bandidos. As informações agora em um giro de notícias. Os criminosos estavam em um carro roubado com coletes à prova de balas e um revólver. A perseguição começou em Porto Alegre e terminou em Nova Santa Rita. 2 bandidos foram presos no local e outros 2 fugiram, mas foram pegos logo em seguida. Preso por tráfico de drogas na zona leste de Porto Alegre. O traficante era natural de São Paulo e estava foragido da polícia. No apartamento foram apreendidos maconha, cocaína, balanças de precisão e um caderno com anotações do tráfico. A polícia agora tenta identificar outros membros deste grupo, que é suspeito de agir na capital e também na região metropolitana. Em Paverama, no Vale do Taquari, 2 homens foram presos por furtarem a propriedade de um idoso. Durante patrulhamento, a Brigada Militar localizou um veículo com as mesmas características informadas pela vítima. Eles foram conduzidos ao presídio de Lajeado. 11 horas 49 minutos, 19 graus é a temperatura. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações sobre este ciclone que atua no sul do Brasil, com reflexos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Imagens ao vivo de Gramado, Lago Negro. Tempo fechado, 14 graus lá em Gramado. A gente vai ter episódios de vento aqui, sim, no Rio Grande do Sul. Mas a região mais preocupante é a região ali de Santa Catarina, a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e reflexos nos nossos rios aqui na região dos vales. Mas daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes e informações. Atenção, bate-boca na Câmara de Vereadores de Vacaria, que fica nos Campos de Cima da Serra. O que aconteceu? Pois o presidente da casa, da Câmara de Vereadores, aparece num vídeo ofendendo um outro parlamentar, Guilherme Roquette. Ô Gui, o que é que aconteceu? Porque este bate-boca, em geral, bate-boca, discussões a respeito de legislação, de propostas, enfim. Mas neste caso não foi bem isso, não é mesmo, Gui? Pois é, André, mas nesse caso aí já estava até no campo pessoal. Vamos ouvir um pouquinho do que disse, do que estava dizendo o presidente da casa e daqui a pouquinho então eu conto como é que foi essa história toda. Eu conversei com os 2 vereadores, cada um deu uma posição, mas vamos ouvir o que disseram nesse bate-boca aí. Eu vou te falar uma coisa. A última vez que tu pronunciou, eu vou falar um pouquinho, não vou lá. A última vez, não, você nem pode, guarda. Calma, aqui não pode estar aqui, pode tirar. A última vez que tu pronunciou meu nome aqui dentro dessa casa, tu tá avisado. Tu tá avisado, eu não vou mais falar contigo numa boa. O Rossano me conhece, é muito teu amigo, tu pergunta pra ele o que eu vou fazer com a tua casa. Tu vai parar no TI, tu tá avisado. Tu tá avisado. Eu não vou mais falar contigo, vereador. A conversa não é mais de vereador, agora é pessoal. Você entendeu? Olha aqui na minha cara, olha aqui. Tu entendeu o que eu tô te falando? E se tu quiser resolver, vamos sair daqui, vamos resolver com você. Só um pouquinho. Cala tua boca. A tribuna... Calma um pouquinho. Ó, eu respondo pra mim mesmo. Só vou te falar. A última vez... Foi a última vez... A última vez que tu abriu a tua boca dentro da nossa casa pra falar dele. Entendeu? Ô, segurança, eu vou te falar uma coisa. Tira ele. Tu não brinca mais comigo. Tira ele. Idiota. Tira ele. Tu tá avisado. Tira ele. Não tá avisado. Tira ele. Tu tá bem avisado. Tu não sabe onde é que tu tá se... Tira ele, segurança. Tira ele, guarda. 11h51, tá aí a confusão na Câmara de Vereadores de Vacaria, envolvendo 2 vereadores, muito bate-boca, muita discussão, inclusive quase que foram, como se diz, as vias de fato, quase que entraram em luta corporal, só não entraram porque tinha ali o pessoal, o segurança, outros parlamentares tentando controlar a situação. Agora, essa discussão, por que aconteceu, hein, Gui? Pois então, André, aconteceu na noite de ontem, na sessão de ontem na Câmara lá de Vacaria, foi por volta das 8 horas da noite. Os vereadores, eles estavam discutindo um projeto que alterou a tributação lá na cidade, mudou IPTU, mudou cobrança de ISSQN, e aí a Prefeitura mandou de volta para a Câmara uma alteração no ISSQN da construção civil. Foi quando, então, o vereador Mauro Schuller, do PSB, começou a questionar alguns pontos, ele é de oposição. E aí houve a resposta, então, do presidente da Câmara, o vereador Fabiano Vacaria, que é do PTB. Esses 2 vereadores, então, acabaram discutindo, entraram num campo pessoal aí nessa discussão. Um acabou ofendendo o outro,
e a gente viu todo esse xingamento de um com o outro. Primeiro começou alguns outros parlamentares e também seguranças da casa, a Guarda Municipal, a tentar conter o vereador Fabiano para que ele parasse com aquela situação e fosse contido. Depois a Brigada Militar foi acionada, foi até o local e acabou então retirando o vereador, o presidente Fabiano, de dentro da sessão da Câmara. Mas eu conversei, André, hoje de manhã com os dois vereadores. Então eu conversei primeiro com o vereador Fabiano, ele nos disse o seguinte, que ele sofre uma perseguição lá em Vacaria por conta da oposição, porque ele seria o presidente da Câmara, e que a oposição da casa teria levado outras pessoas para tumultuarem a sessão de ontem, e foi justamente nesse momento, então, da discussão, em que houve o tumulto maior, e os dois, então, ele reconheceu que os dois acabaram indo para questões pessoais, para xingamentos pessoais. Já o vereador Mauro, ele afirmou o seguinte, que havia comentado e havia se posicionado com relação a esses projetos que foram aprovados na Câmara lá e que mudam um pouco a tributação lá no município. Ele disse que a discussão começou então justamente nesse momento, que ele registrou a ocorrência na Brigada Militar, depois quando os policiais chegaram, e que também deve entrar com uma ação na Justiça para recuperar aí, para pedir danos morais, para pedir um ressarcimento por conta do xingamento que ele acabou sendo, que ele ouviu, né, que ele recebeu esse xingamento. E também vai abrir um processo com um pedido de cassação do presidente da Câmara, Fabiano, lá dentro da Câmara de Vacaria. E por último, André, uma outra situação é que depois disso tudo, a sessão ela foi encerrada lá na Câmara, porque o presidente ele foi retirado do plenário e acabou então dando por encerrada a sessão, já que não tinha nenhum clima mais para se continuar discutindo qualquer coisa, André. E a discussão que disse o próprio presidente ali, que não queria que o outro nem citasse mais o nome dele, que não iam se falar, mas que pena, né? Uma pena, porque o local, né, a Câmara de Vereadores, que é também, né, a Casa do Povo, é um local, sim, para discussões. Infelizmente, muitas vezes ultrapassam, né, as questões políticas, como neste caso aí foram para questões pessoais, e aí cria-se essa situação dentro da Câmara de Vereadores do município de Vacaria, nos campos de cima da serra. Até daqui a pouco, Guilherme Roquete, 11 horas e 55 minutos. E atenção, coloca a sirene. Foi preso responsável pela morte de um taxista. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Um idoso, Gilberto Boff, morreu enquanto trabalhava aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O que o criminoso queria? Lucas Abate vai trazer os detalhes pra gente, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, André. Esse criminoso queria, acredite, dinheiro para comprar drogas. E por conta disso, roubou e matou esse taxista, um trabalhador, mais de 70 anos, trabalhando há muito tempo, durante um assalto que aconteceu em setembro do ano passado. Ele foi flagrado por algumas câmeras, André, tanto nos instantes antes do roubo, quando ele iria abordar esse taxista que ele pegou de forma totalmente aleatória aqui na Zona Sul de Porto Alegre, como também depois, no dia seguinte, quando ele pegou o estepe desse carro e foi revender para ter mais dinheiro e assim comprar mais drogas. E por conta dessas imagens e também de outras informações, é que a polícia localizou então ontem esse criminoso que estava escondido na Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. Ele ficou foragido desde setembro. A polícia já havia identificado esse criminoso, mas ontem, então, ele foi localizado na casa do irmão dele, e eu já conto também mais sobre esse irmão dele, André, mas ele foi localizado na casa desse irmão, na Restinga, levado à delegacia, e lá na delegacia confessou o crime, como nos conta a delegada Vivian. Fazia 4 dias que ele perambulava aí pela cidade, ele estava drogado, ele estava 4 dias sem dormir, e que ele decidiu roubar um táxi para conseguir mais dinheiro para comprar mais droga. E ele decidiu e abordou esse senhor. E que pediu que esse senhor se dirigisse aí nas proximidades ali do bairro Vila Nova. E ele foi. Aí no meio do caminho ele pediu para o senhor entrar à direita, ali na Otto Niemeyer. O senhor entrou e aí ele anunciou o assalto. E a vítima não teria aceitado a ordem de assalto e reagiu, teria dado um soco nele e aí quando ele puxou a arma, a vítima segurou o cano da arma. Aí nisso ele efetuou 2 disparos. 11 horas e 57 minutos, está aí o relato de um crime, por dinheiro para compra de drogas. O que disse a delegada Vivian? 4 dias sem dormir.
um zumbi, né? Sem condição nenhuma. 4 dias sem dormir e ainda queria mais dinheiro para comprar drogas. Abordou esse taxista pelo horário pelas 13h50 da madrugada. Depois aparece ele andando, continuava não dormindo. Ali, ó, o início aparece o horário 23, perdão. Ali é 23, né? O horário ali é madrugada. Quando é... Que horas? 23h03, ok. 23h03. Aí depois na sequência aparece também ele andando, o criminoso andando. Ele queria dinheiro para comprar drogas, houve uma reação do taxista e o resultado é esse. Quer dizer, uma morte por um estepe. Praticamente isso. A que ponto que a gente chega, Lucas? André, e presta atenção no outro detalhe que eu vou contar agora. Porque 3 dias antes da morte dele matar esse taxista, o Gilberto Boff, perto do local onde aconteceu o crime, onde aconteceu o assalto, também no bairro Nonoai, zona sul de Porto Alegre, esse mesmo criminoso, André, assaltou um outro profissional, um motorista de aplicativo, 3 dias antes. E nesse assalto, André, ele deu 2 tiros contra essa pessoa. O motorista ficou gravemente ferido e, felizmente, André, se recuperou. Então, esse criminoso que matou o seu Gilberto Boff durante esse assalto, 3 dias antes, logo no início dessa sequência aí de uso de drogas, ele já tinha tentado matar uma outra pessoa pelo mesmo motivo, André, para tentar ter mais dinheiro e assim comprar mais drogas. Na sequência, então, a gente observa inicialmente... agora eu lembro desse caso, sim, exato. Agora, vendo essa imagem, Glauco, lembra que aconteceu, né? O carro foi encontrado distante do local do crime. Sim. Aqui no Morro Santa Teresa, inclusive o táxi onde ele foi encontrado, em uma das ruas adjacentes aqui na subida do Morro Santa Teresa, quando foi encontrado o táxi abandonado. Percebam na primeira imagem, primeiro tem uma imagem que é de dia e depois esta que é durante a noite, final da noite. A imagem anterior é durante a tarde que já aparece ele perambulando, né? Procurando, como se estivesse procurando uma vítima, né? Ocasião que faz o ladrão, aguardava a primeira oportunidade. André. Diga lá, Lucas. Essa imagem durante o dia que aparece com o local mais claro é o dia seguinte ao crime, em que ele está tentando vender os objetos que foram levados. Ele levou o step, celular também, uma caixa de ferramentas que estava no carro. Então essa imagem que tem já é do dia seguinte dele circulando e procurando alguém para comprar tudo que ele havia roubado. Tá, essa aí então, dia 14 de setembro, aparece ele circulando. Isso teria sido depois do crime, correto? Isso, o crime foi no dia 13 de setembro, na noite 13 do dia 13. De setembro, ok. Ele circulou... Certo. Ele circulou durante a noite e a madrugada com táxi, que foi encontrado na manhã do dia 14 no Morro Santa Teresa. Perfeito. E essa imagem aí é da tarde, se eu não me engano, não consigo lembrar exatamente o horário, mas é já do dia seguinte ao assalto, ele circulando aí logo depois de revender ou revendendo os objetos que foram roubados. Perdão. Então aqui agora só fazendo essa correção. A correção que está na sequência, eu acho que é só o horário ali, a data que confundiu. Esse já é no dia seguinte. Portanto, ele circulando, ele é o que aparece de mochila. Tem 2 pessoas andando juntas, né, Lucas? Então, André, tem 2 pessoas. Um deles é o assaltante, é o criminoso, e o segundo seria uma pessoa, um conhecido dele, que não estava no assalto, que não estava ligado no assalto, mas estava junto com ele no momento que ele revendia o que foi roubado. Muito bem, tá aí. Portanto, foi preso e agora se esclarece o que ele queria. Queria manter o vício, precisava manter o vício. 4 dias sem dormir. E aí ele ataca um taxista, houve uma reação, 2 tiros, matou este profissional de cerca de 70 anos. Isso aconteceu em setembro aqui na zona sul de Porto Alegre. Obrigado, até daqui a pouco, Lucas. E atenção, 11 ruas estão interrompidas na cidade de Estrela devido à cheia do rio Taquari. Até esta manhã, o nível do rio estava com mais de 20 metros de profundidade. O colega Guilherme Roquette tem outras informações a respeito das consequências dessa chuva que vem caindo aqui no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, não é mesmo, Gui?
Exatamente, André, porque é agora que a gente vai começar a ver a questão da cheia nos rios e tanto no Rio Taquari quanto aqui no Guaíba a gente pode sentir o reflexo. Eu vou falar tudo sobre isso, tem muita informação, mas antes deixa eu te mostrar, André, como é que tá aqui na rua. A gente está aqui no bairro Menino Deus em Porto Alegre. Vocês veem a imagem aí agora da Avenida José de Alencar e a gente percebe ali, ó, carros andando com luz acesa, mas agora não tem o limpador ligado, porque a chuva parou há pouco, aí a questão de 5 minutos, enquanto tu conversavas com o Lucas, parou de chover. Mas antes disso, estava uma garoa bastante forte aqui na região do bairro Menino Deus em Porto Alegre. Tava uma situação assim, ó, daquela chuva tocada a vento, que a gente até aqui embaixo do viaduto acabava se molhando. E é justamente isso que vai continuar durante todo o dia, segundo a Estael Cias nos comentou hoje de manhã. Por quê, André? Porque com essa formação do ciclone ainda no litoral, a movimentação das nuvens ela é muito intensa e é muito dinâmica. Então essa garoa ela pode acabar acontecendo ainda nessa tarde e ainda intensificar até o final do dia, que é o que a gente pode ver hoje. Agora, voltando lá para Estrela, André, as imagens da Defesa Civil lá da cidade, elas mostram justamente as equipes da própria Defesa Civil monitorando a situação, porque foram 11 ruas já interditadas pela cheia do Rio Taquari lá em Estrela. A água do rio já tomou conta dessas ruas e a última rua que foi interditada foi lá no bairro Imigrantes, hoje de manhã. Eu estou falando da rua Princesa Isabel. Uma outra cidade que também está com situação de alerta, mas que já tem uma notícia boa, é São Gabriel. Por lá, 900 pessoas foram atingidas pela cheia do rio Vacacaí. A água subiu 6 metros acima do normal lá na cidade. 170 pessoas chegaram a ficar desalojadas lá em São Gabriel. Mas agora a boa notícia, a gente tem então a informação de que o rio já baixou em alguns bairros e principalmente, né, tem 2 deles aí, ó, no bairro Mato Grosso e também o bairro Passo da Lagoa. Nesses 2 bairros a água já baixou e ainda algumas pessoas já puderam voltar para casa. Não todas, mas algumas delas já puderam voltar. E a gente tem também aí a fala do prefeito lá de São Gabriel, o prefeito Lucas Menezes, que pede uma ajuda inclusive para o Daer para reconstruir uma ponte no interior do município. Vamos ouvir o que ele nos disse. Nós, desde o final de semana, mantivemos contato junto ao Daer, sugerindo que o próprio Daer fizesse uma solicitação ao nosso Exército Brasileiro para a instalação de uma estrutura provisória. Nós temos na região cerca de 800 produtores rurais, inclusive estudantes que dependem da RS 630 e desta ponte para chegarem às suas escolas. Então estamos acompanhando esta situação diariamente na busca por uma solução que seja rápida, embora provisória. Muito bem, 12:05, agora imagem ao vivo de Porto Alegre, céu com muitas nuvens e como salientou aí o Guilherme, há momentos em que há chuva, momentos que para, momentos que segue, temos a chance ainda de ventos devido ainda aos efeitos do ciclone extratropical que se desloca em direção ao norte, incluindo levando instabilidade para outros estados, não só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas também Paraná, São Paulo e até Rio de Janeiro, não é mesmo, Guilherme? É verdade, André. E aquela situação que a gente tinha lá do litoral, ela continua ainda com alerta, porque a gente tem informação de que hoje a chuva ainda pode ser forte na região ali dos Campos de Cima da Serra, os próprios Aparados e também ali Torres e o próprio litoral de Santa Catarina. Agora, também tem um outro alerta para cheia nos rios e o Rio Taquari é o que mais tem potencial, André, para cheia. Tanto que lá em Lajeado, o nível do rio já chegou em 22 metros e 52 centímetros nessa manhã, já são 42 famílias desabrigadas e 70 pessoas que estão desalojadas. A diferença, né? Os desabrigados são aquelas pessoas que estão em abrigos, lá em Lajeado é o caso, e os desalojados são aquelas pessoas que estão em casas de parentes, que precisaram deixar a residência, mas não foram para abrigos da prefeitura. Uma outra informação também dá conta de Triunfo, André, e um outro rio também muito importante aqui do Rio Grande do Sul, o Rio Jacuí, que é inclusive o maior rio, o principal rio aqui do Rio Grande do Sul. A última medição apontava lá em Triunfo 3,5 metros acima do normal.
mas a água lá na cidade ainda não subiu tanto a ponto de alagar ruas, a ponto de deixar pessoas fora de casa, mas já preocupa a situação da Defesa Civil, que gravou esse vídeo aí, que a gente deve estar mostrando, inclusive agora aqui no SBT. A gente pode ver que não há água em cima da rua, mas esse aumento no Rio Jacuí, ele preocupa bastante, porque tem várias cidades por lá. E depois, André, tanto o Rio Jacuí quanto o Rio Taquari, a gente pode sentir o reflexo aqui nas ilhas, no próprio Guaíba. Então isso a gente espera aí para os próximos dias para ver como é que essa situação vai se desenhar. Por fim, André, deixa eu mostrar de novo aqui, ó, vamos ver a rua, a Avenida José de Alencar, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O Jefferson está mostrando aí para vocês. Não está chovendo agora nesse momento, mas como eu disse, a chuva parou há cerca de 10, 15 minutos, porque a garoa estava bem forte aqui fora. Muito bem, obrigado, Guilherme Roquete, 12h08. E preste só atenção em alguns números da Metsul Meteorologia, da chuva que caiu na região ali, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Ou seja, esta semana, Glauco, São Joaquim, 261 milímetros, quase 300 milímetros. Isso significa chuva de quase que 3 meses. Isso falando de domingo para cá. Em São Martinho, 226 milímetros, Uruçanga, 224, a cidade de Siderópolis, 220 milímetros. O Rio das Antas recebeu 205 milímetros, isso é chuva de 2 meses e por aí vai. Esta é a média, com reflexos depois, né, aumentando aí a cheia de rios, por isso o alerta sempre é de extrema importância. Impressionante as imagens e a gente segue acompanhando e trazendo as informações, portanto, da chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Alerta ainda de vento, principalmente leste, a região de Torres, ventos que podem chegar a 60, 80 km por hora devido aos efeitos do ciclone. 12h09, funcionários de um posto de combustíveis em Canoas reagem a um assalto. Glauco. Isso aconteceu no bairro Matias Velho. A gente está vendo aí nas imagens o momento em que os frentistas, os próprios funcionários do posto, dominam esse homem que está imobilizado ali no chão. E o que aconteceu? Ele chegou nesse local anunciando o assalto. Eu estou impressionado com a idade aqui. Não que faça muita diferença, mas enfim, 46 anos este criminoso aí que tentou assaltar este posto. Já era tempo de ter tomado vergonha na cara, né? Mas enfim, vamos lá. Os funcionários, então, eles acabaram resistindo e, olha o detalhe, a arma que ele usou, a gente tem uma foto aí, que foi feita pela Brigada Militar, é uma arma falsa, uma arma fake. O gatilho é um parafuso. Agora eu não sei se naquele momento eles conseguiram observar isso aí, se eles pegaram esse homem desatento e aí acabaram imobilizando. A Brigada Militar, logicamente, foi chamada e quando chegou lá, já se deparou com esta cena aí. Os funcionários haviam imobilizado este ladrão. Isso aconteceu na rua Florianópolis, bairro Matias Velho, em Canoas, André. O conselho, a orientação, né, da própria polícia, que as pessoas não reagem. Eu imagino, não sei se alguém percebeu que de fato não era uma arma verdadeira, não sei. É muito difícil também, né, Glauco? Porque o cabo parece que é de uma arma verdadeira. Porque a gente vê fita isolante ali por cima e depois os parafusos, tem 2 parafusos. Mas sabe como é que é, né? Imagina, vai ficar duvidando, vai ficar desconfiando, é um risco sempre muito grande. Claro. Né? Sempre um risco muito grande. Tá aí, tentou assaltar com essa arma falsa e os frentistas reagiram e prenderam, portanto, este criminoso, lembrando que nunca é aconselhável, a não ser, obviamente, quem tenha experiência, quem trabalha em área de segurança ou a própria polícia. 12h11 e você vai ver daqui a pouco. A gente vai explicar essa imagem aí. Dá para alguém explicar pra gente, hein? Dá para explicar? Não era para estar o homem em cima do cavalo, Glauco? É notícia impressionante, isso aí. Hein? Notícias impressionantes. Ai. Não tem como explicar. Mas dá para dar alguma dica, né? Dá para dar uma dica? Levou o cavalo para passear. Levou o cavalo para... Pode ser. Levantamento de peso, hein? O Alter se transformou num cavalo, hein? Pode ser isso? Não, e olha, tem gente passando a calçada, André. O ladrão não tá nem preocupado com quem tá ali, cara. 1h10 da tarde, 1h10. Mas será que ele tem filho? Queria levar pro filho esse cavalo? Mas, tá difícil, viu? Isso, ó, tem uma informação a mais aqui. Isso aconteceu em Canoas. Pelo que eu conheço ali, pelo que eu vejo, era na frente de uma churrascaria, pode ser? Não, é uma loja,
uma loja. Ah, uma loja. Agora, a gente acabou de mostrar um revólver fake. Tem um cavalo fake também em Canoas. Tem um O cavalo. ladrão é verdadeiro. O ladrão é verdadeiro, carregando e... Olha assim, ó, não é uma coisa muito pesada, mas também não é muito leve não, tanto é que ele dá uma dificuldade. Desajeitado, ali, né? Desajeitado total. Ele chega a estar bem encurvado assim para conseguir, hein? Não sei se é para se ajeitar, e que ele vai ali carregando ali e sai a trote, galopando, vai embora, hein? Não, e ia levar até em casa no paletão, assim? Não Pois, tinha... Agora tu imagina o pessoal andando na rua, Glauco, e de repente aquele cavalo lá, hein? Sim, o cara tá... Onde é que tá indo? Ah, tô levando o cavalo pra passear. Pra passear. Mas que barbaridade. Daqui a pouco a gente vai explicar essa imagem aí. Vai explicar, eu tô curioso. É um cavalo que fazia, né, uma decoração em frente a uma loja. E tem nome. Olha, mais um detalhe. Tem nome o cavalo? bicho. Tem. É o Chico. O Chico, levaram o Chico embora. Levaram o Chico, cara. Mas que barbaridade. Eu tô curioso. Tô curioso para saber o que aconteceu. Mas será que o Chico voltou? Olha, essa coisa com animais, apesar que esse aí é um cavalo talvez de fibra de vidro, né? Não plástico, mas fibra de vidro. Eu não sei se estimulados pelos últimos episódios envolvendo animais verdadeiros, como as vaquinhas que saíram de um terreno em São Leopoldo e foram parar dentro da sala de aula, né? Não foi? A gente mostrou aqui umas 3 vaquinhas curiosas, estavam querendo aprender, foram tiradas de dentro do Colégio Pedrinho em São Leopoldo meses atrás e atravessaram a BR-116, eu lembro disso. Que é lá perto do Parque do Trabalhador, para ir para o Pedrinho, né? Tiveram, não sei se foi pela passarela, Glauco. Acho que não. Né? Acho que não. Mas daqui a pouco a gente vai explicar o que significa esta imagem aí. Meio-dia, 14 minutos, bilhetes e pichações em escolas prometem massacres com data marcada. Mas o que é isto? As ameaças provocam medo e fazem os pais deixarem os filhos em casa. Pode uma coisa dessas? A polícia acredita que esses casos estejam ligados aos desafios propostos em redes sociais. Acompanhe. Na parede do banheiro, a ameaça. Dia 15 de abril, massacre. Esse caso ocorreu na Escola Estadual São Tiago, em Farroupilha, na Serra. A coincidência com outros 2 atos de vandalismo na instituição deixou pais, alunos e professores assustados. Num ambiente onde tem crianças, adolescentes, onde existem pessoas que voltaram já de uma época de pandemia com sintomas já bem sérios, né, com ansiedade, com crises de pânico. O caso foi levado à Polícia Civil. O autor da mensagem é um adolescente de 16 anos. Ele alegou que era uma brincadeira e teria se inspirado em um vídeo que circula nas redes sociais e faz alusão a massacre em escolas. Eu encaminho a investigação para o Ministério Público e o Ministério Público avalia se é caso ou não de representar o Poder Judiciário por alguma medida socioeducativa. As ameaças também foram registradas em outras cidades, como São Sebastião do Caí. E em Caxias do Sul, pais de alunos de uma escola estadual do bairro Galópolis preferiram deixar os filhos em casa após 2 ameaças com data marcada. Pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas como pode ser uma coisa séria, a gente fica na dúvida, né? Então, a minha opção foi por deixar ela em casa, a primeira proteção dela. Para essa psicóloga, o adolescente tem por característica correr riscos, mas cabe às famílias o monitoramento do uso das redes sociais. Os pais têm que se interessar pelas coisas que os filhos fazem. Tá jogando um jogo, qual é o jogo que tá jogando, né? Fica tantas horas no quarto, tantas horas na internet, por quê? Tá deprimido, tá sem rede de apoio, sem amigos. Rede de apoio, Glauco. Eu percebi já que muitos municípios estão preocupados com essa situação pós-pandemia de problemas emocionais que muitas pessoas, e não apenas adolescentes, mas crianças, né? Crianças, pré-adolescentes, adultos vêm enfrentando. E são problemas que devem ser tratados com muita atenção. Não sei se é esse caso especificamente, mas é uma questão que vem surgindo e chamando a atenção em muitas escolas, não só no Rio Grande do Sul, mas isso no planeta todo. Quem sabe, gestores, professores, prefeitos, secretários de saúde e educação, né, tenham uma atenção especial para estes casos, essas situações. Por outro lado, a gente volta à questão das redes sociais, aquela brincadeira que é largada na rede social e que toma
né, um rumo, inclusive aquelas ameaças que foram feitas ao jogador Edenilson, não é verdade? Uhum. Eu não sei se ele chegou a fazer o registro policial, mas também começou por uma brincadeira de adolescentes lá da fronteira oeste do estado e que não tinham noção da repercussão que teriam aquelas brincadeiras, né? Mas, enfim, esta é a questão. Vivemos, de fato, um problema pós-pandemia, um problema de muitos transtornos emocionais, isso deve ser olhado com atenção, assim como estas brincadeiras que acontecem, esses jogos perigosíssimos, desafiadores nas redes sociais, Glauco, e a presença dos pais nessa hora, e pais e professores, enfim, ela é essencial. Até porque tem gente, e aqui, olha, me dói no coração falar isso, mas tem família que entrega a educação do filho para a escola. Gente, não é assim. A educação prioritária é dentro da família. Agora, ô André, eu lembro quando eu era jovem, criança, eu aprontava. Quem não aprontava? Né? Eu lembro que, olha aqui, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Eu botava o copo com água em cima da porta e quando um colega entrava, ele empurrava a porta, Sim. o copo caía. Eram brincadeiras, eram coisas que a gente fazia, E ficava ali. Para mexer com o outro. Só que assim, ó, o tempo mudou também. A gente estava falando agora da questão da internet. Lembra daquela lista que teve em Candelária? O mais chato. Isso. Tinha até o que era corno, não sei o que lá. O que terminou isso aí? Terminou em acordo. O autor da lista pediu desculpas, a principal vítima que havia registrado a ocorrência. E tudo isso para dizer o quê? Os tempos mudaram. Gente, as brincadeiras, muitas vezes de mau gosto, podem gerar um mal-estar. E olha a consequência para a sociedade. Crianças não vão na aula, pais ficam preocupados e, de repente, tem que ficar em casa também. E justo no momento perigoso. em que há retomada, já sabemos, de todo o prejuízo causado durante a pandemia pela falta, né, justamente a falta de aulas. E aí nós juntamos duas questões. Um problema que pode estar relacionado, sim, no pós-pandemia, de problemas e transtornos emocionais, há diversos artigos nesse sentido, Glauco. E junta isto à repercussão das redes sociais, Claro, a abrangência das redes sociais, que muita gente não tem noção disso. Inclusive, os próprios autores dessas chamadas brincadeiras, aí eu não estou avaliando, né, que tipo de brincadeira, enfim, mas os autores dessas brincadeiras, adolescentes e mesmo adultos, não se dão conta da repercussão. E o caso vai para onde? Não é na sala do diretor, aí é na delegacia de polícia, como aconteceu no caso de Candelária, que a vítima fez o registro policial, mas conseguiu, através de mediadores, a chegar num consenso a respeito dessa brincadeira que, na verdade, ofendeu muitas pessoas, Glauco. E isso pode ter consequências muito ruins. Aliás, a gente não pode duvidar de nada. Lembra o que a gente já noticiou aqui de acidentes em escolas que a gente não quer repetir. Muito bem, seguimos adiante, 12:20 agora com um caso muito sério e muito preocupante, porque a polícia está investigando a conduta de uma médica depois de relatos de mulheres alegam terem tido problemas no parto, a chamada violência obstétrica. Uma delas afirmou que a médica induziu esta denunciante a fazer um parto normal e houve complicações. Nós vamos conversar com o Lucas Abate para saber, Lucas, quantas mulheres já procuraram a polícia, hein, Lucas? Oi, André. Pelo menos 3 mulheres já procuraram a Polícia Civil em Esteio para denunciar a conduta desta médica e é um caso que já está em investigação pela Polícia Civil. E destas 3 mulheres, André, 2 conversaram com a nossa equipe e os relatos que a gente pode ouvir a partir de agora são impressionantes. A gente pode ouvir uma mãe agora que relata sobre um parto que aconteceu recentemente no Hospital São Camilo, em Esteio. Eu conversando com ela, mostrei a carteirinha e disse pra ela que, pelas minhas consultas que eu tive, verbalmente o doutor comunicou que talvez eu não ganhava normal por causa do meu exame de toque e viu que a minha bacia era apertada. Ela disse que não, toda mulher ganha. Leva dilatação, toda mulher ganha. Eu, tudo bem. Aí me botou no soro. Ela tentou uma vez, eu urrava, eu gritava de dor. Daí ela puxou, não saiu. Segunda vez não puxou, na terceira ele veio. Daí ele veio, já mole assim. Dizia, meu filho, ele não chora, meu filho não chora. E ela, não, é assim mesmo. E aí, Lucas?
Essa criança, André, que nasceu há cerca de uma semana no Hospital São Camilo, segue internada na UTI neonatal devido às complicações desse parto, como a mãe nos relata. O meu filho não tá aqui comigo, né? O meu filho tá lá. Eu fui perfeito, eu fiz todos os exames, tudo. E eu pedi pra ela, eu implorei, que eu não conseguia mais. Eu tinha tempo de fazer uma cesárea. Meu filho tá na UTI, com tratamentos, não precisava. O que eu quero? Que eu não falo, não faça isso com mais ninguém. Que ela pague. Meio-dia 22 minutos, está aí o relato de uma paciente que teve recentemente o bebê. Segundo a denúncia, houve uma violência obstétrica. A criança, ela com muita dificuldade, a mãe, para o nascimento do bebê, com parto natural. A criança nasceu com problemas, não sei se houve se a criança com líquido amniótico ou se houve cordão no pescoço. A gente não sabe detalhes do que aconteceu, mas a criança permanece internada na UTI neonatal em Esteio, né, Lucas? Isso, André. Permanece internado desde o dia 29 de abril, quando nasceu no Hospital São Camilo, em Esteio. A delegada Luciane Bertoletti está já investigando esse caso e nós conversamos com ela também para saber o que a polícia já tem de informações. A gente pode ouvir agora e, na sequência, André, a gente pode ouvir o relato também de outra mãe que passou por uma situação parecida. Segundo ela tinha uma indicação para fazer um parto cesariana e não foi a médica, não seguiu essa orientação do seu ginecologista e fez um parto induzido, um parto natural. Que ela teve muito sofrimento durante esse procedimento. Os próximos passos é ouvir os médicos dela, foi acompanhada durante a gestação por 2 ginecologistas, 2 médicos, ouvir essa médica que fez o parto, que ela é plantonista, e ouvir as pessoas, as enfermeiras que estavam ali no local quando foi feito o procedimento. E aí, Lucas? E esse depoimento, André, esse depoimento deve acontecer ainda hoje lá na delegacia de Esteio. A delegada está aguardando para hoje o depoimento da médica plantonista, que é apontada por essas mães como quem cometeu essa violência, e também os enfermeiros que estavam atuando naquela noite. E, André, a gente tem um outro relato, esse é um caso já de janeiro deste ano, 5 meses atrás, portanto, de uma outra mulher que passou por uma situação semelhante. Ela relata, André, que ela já havia consultado com essa médica, não tinha gostado do atendimento e no momento que ela teve as contrações, precisava fazer o parto, ela decidiu buscar outro hospital para evitar a médica, mas não conseguiu. A gente pode ouvir o relato dela. Todas as vezes que eu ia consultar de emergência, acontecia alguma coisa, ela sempre era bem grossa comigo. Eu passei por trabalho de parto, eu evitei de ir até o São Camilo porque eu tinha medo dela. Eu fui até o Getúlio, eu fui para outro hospital para não ir até o São Camilo. Eu sempre tentava evitar. No dia que a minha bolsa estourou, eu não queria ir por causa dela. Eu fui pra Ubra, mas a Ubra me mandou de volta pro São Camilo, porque como eu residia em Esteio, eu tinha que ganhar no São Camilo. Comecei a ter contração, ela começou a gritar comigo, disse que não era pra mim estar gritando, que ela sabia que tava doendo, mas não tinha necessidade de eu estar gritando. Meio-dia 25 minutos, tá aí o relato de pelo menos 2 pacientes que fazem essas observações e por isso a investigação, a delegada Luciane Bertoletti fazendo a investigação desses relatos dessa violência, chamada violência obstétrica. Agora, se eu não estou enganado, Lucas, já teve alguma coisa nesse mesmo hospital, meses atrás ou anos atrás, recentes, da mesma queixa de mães que tiveram dificuldade em ganhar nenê. Não sei se tu te recorda disso, Glauco, mas eu lembro que nós já trouxemos... Não me recordo. Nós já trouxemos aqui algo semelhante nesse sentido, porque o que é importante a partir de agora é saber se são apenas não, são 3 relatos, né, que nós temos, de 3 denúncias, e se há outras mulheres que daqui a pouco não procuraram a polícia, né, Lucas? Isso, André, até porque a violência obstétrica é muito comum, até de certa forma, em várias emergências, em vários partos. Infelizmente, é uma realidade que se tem, uma realidade muito velada ainda também. Poucas pessoas que passam por esse tipo de situação acabam denunciando. Essas vítimas mesmo, essas 2 mães
disseram que tiveram uma dificuldade em entender o que tudo tinha acontecido e levar esse caso à polícia. Então, certamente a polícia busca outras possíveis vítimas, não só dessa médica, não só desse hospital, de outras situações, de outras mulheres que passaram por todo esse sofrimento. E André, essa segunda mãe que a gente ouviu há pouco, ela relata ainda um segundo episódio de constrangimento que aconteceu logo depois do parto. Vamos ouvir. Foram perguntar o que a gente declarava o nenê. O meu marido entrou na sala e perguntou: o que tu declara? Preto, parda? Daí eu falei: preta. Daí ela disse: não, ela não é preta. Não, ela não é preta, ela é parda. Se ela é preta, então ele não é o pai do nenê. Aí todo mundo dentro da sala começou a rir. E aí meu marido saiu todo sem graça de dentro da sala e botou como parda, só que eu tinha falado preta. Pois é, e aí, Lucas? E aí, André, que é mais um caso, claro que a polícia vai tratar da devida forma que entender sobre toda essa situação. A gente procurou também, André, o Hospital São Camilo, que é o hospital apontado por essas duas mães. E a gente tem uma nota de posicionamento. A direção da Fundação de Saúde Pública São Camilo Esteio informa que, por se tratar de uma questão de conduta técnica do profissional que atendeu o caso, a situação está sob análise da direção técnica do hospital para os esclarecimentos necessários. Esse é o posicionamento do hospital. A médica, a gente não conseguiu o contato ainda, deve ser ouvida na polícia ainda hoje e provavelmente então amanhã, André, se ela tiver se ela prestar depoimento, der os esclarecimentos, a gente pode trazer essas informações aqui também no SBT Rio Grande. Nós seguiremos acompanhando. Obrigado, Lucas. 12:28 agora e você vai ver daqui a pouco o esporte aqui no SBT Rio Grande. A super terça foi de muitos gols. Só na tela do SBT foram 10 gols, Glauco. Tá chovendo aí, André? Tá chovendo? Tá chovendo. O Guilherme disse que não, mas tá chovendo. Aqui tá chovendo gol. Daqui a pouco tem uma chuva de gols. Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Brasil, Copa Mercosul, até competição que nem existe mais. A gente vai mostrar os gols aqui, sim senhor. Aguarde. Daqui a pouquinho então, chuva de gols na tela do SBT. Em seguida, todas as informações da super terça-feira. E vamos falar da dupla Grenal também, né, Glauco? Sempre um pouquinho a gente fala da dupla Grenal. Aliás, gente, eu estava acompanhando o jogo de ontem no SBT. Rapaz, se você não viu o jogo, vai ter um gostinho agora na hora dos gols. Daqui a pouquinho, tá? Um cheirinho. Um cheirinho. Um cheirinho, como os portugueses. Um cheirinho. Daqui Maravilha. A pouco. Até já, em seguida, com o Matheus Schenck também, apresentando aí, trazendo as informações. Porque o Inter tem uma partida muito importante, né, Glauco? O Inter... dá para dizer que os dois têm partidas importantes. O Inter já joga pela Sul-Americana amanhã, tá? Mas o final de semana também reserva, olha, jogos de muita emoção. Ô, Glauco, olha só. Em seguida, então, as informações do esporte. Glauco, a polícia liberou as imagens dos veículos dos envolvidos na morte do jovem Andriel Reis dos Santos, de 24 anos, ele que morreu na saída de uma festa que aconteceu em Gravataí. E esse crime aconteceu em março, não é, Glauco? A gente falou bastante sobre este crime, entrevistamos o pai, inclusive, da vítima, né, do Andriel, e foi um assunto que realmente mexeu muito pela circunstância, porque era um jovem cheio de sonhos, enfim. As imagens foram divulgadas agora e mostram uma perseguição, tá? 2 jovens aí correndo na rua, e isso aconteceu logo após uma festa em Gravataí. Detalhe: os suspeitos estão no carro e numa moto. Um deles já foi preso. A polícia busca identificar os demais envolvidos. Só para lembrar, isso aconteceu no dia 27 de março. O Andriel e um amigo foram numa festa, só que eles não tinham sido convidados. Eles tentaram entrar, mesmo assim, houve uma discussão e depois, então, aparecem esses registros aí dessas imagens. 2 jovens, que seriam eles, correndo, e essa perseguição, então, de um carro e também de uma moto. O Andriel foi morto a tiros e o amigo, conseguiu fugir, André. Muito bem, então novidades sobre esse jovem morto, tá aí as imagens da perseguição e em seguida a morte. Eu lembro do depoimento do pai dele, né? A gente mostrou aqui, né, Glauco? É algo dramático. Ele que... Tá aí o pai dele. E que inclusive tinha construído, né? Estava começando a construção de um espaço porque
Como ele era um jovem muito ativo e trabalhava muito durante o dia, à noite ele também seguia com as atividades dele. E aí o pai começou a construção de uma pista, né, ao lado da casa, para que ele pudesse usar esse ambiente aí para as atividades dele. E infelizmente, como disse o pai, não deu tempo de terminar. Esse jovem que teve a vida ceifada assim, né? É uma família que fica pelo caminho. A gente tem até um pedaço da entrevista, porque isso chocou muito. A gente recebeu muitas ligações aqui, inclusive. Poxa, olha o estado que fica uma família depois de um acidente como esse, né? Que não dá para considerar tanto um acidente, mas enfim, um crime em si. A gente pode ouvir aí um trecho do pai do Andriel. Vamos ouvir. Esse primeiro mês, olha, tem sido terrível, porque é uma coisa que, assim, pai e mãe não querem passar por o que a gente está passando. Um guri que a gente amava, eu amo todos os 3 meus filhos, e eu sempre falei que o amor de um é para todos 3, né? Então aconteceu essa fatalidade. Isso aí para mim é um pesadelo que eu já emagreci 6 quilos, a minha mulher emagreceu 8 ou 9, a avó, essa aqui, emagreceu 10, entendeu? Por causa do choque que a pessoa leva, né? É difícil. É muito triste. Um jovem que perde a vida por qual motivo, Glauco? Hein? Eles tentaram entrar numa festa em que eles não eram convidados. Só isso. Este teria sido, portanto, o motivo. Aí a vida de um jovem, e eram conhecidos, né? O próprio pai admitiu, olha, eles poderiam ter bebido alguma coisa, mas nada justifica. Sim, justifica. Mas se for assim, né, Glauco? Se o problema é beber alguma coisa e ter uma festa rolando e alguém quiser participar da festa, pelo amor de Deus, não tem cabimento uma coisa dessas. Não tem cabimento uma coisa dessas. Só rapidamente, antes do próximo assunto, eu estava olhando aqui a pesquisa, porque eu tinha na memória essa questão da violência obstétrica muito recente. Isso foi em Pelotas, no sul do estado, cerca de quase 2 anos. Isso aconteceu, também uma médica, e a médica também estava sendo investigada, por isso que quando o Lucas falou, não é em Esteio, portanto, este caso que eu me referia é em Pelotas, no sul do estado. Não sei como é que está a investigação desse processo, mas há cerca de 2 anos, esta denúncia de violência obstétrica na cidade de Pelotas, aqui no sul do estado. 12h, 34 minutos, olho na tela, porque esta você ainda não tinha visto. Olha, em 32 anos de televisão, Glauco, eu nunca tinha visto um rapaz troteando. Nunca tinha visto? Não. Isso aí acontece todo dia. Não. Quem está troteando é quem está levando o cavalo, né? O cavalo não está troteando. Quem está troteando é o rapaz que leva o cavalo ali. Ele que saiu a galope. Essa eu não tinha visto ainda, hein? Não tinha visto. Rapaz. Levaram o cavalo embora, mas foram levar para concerto, opção A. Numa hora dessas, o cavalo não dá coice. Não dá coice. É um cavalo de fibra de vidro, né? Possivelmente, ou plástico, não sabemos. É leve, mas também com aquela dificuldade. Dá até uma corridinha, ou foi a câmera mais acelerada, que parece que ele deu uma corrida e saiu a galope? Ele deu uns passinhos rapidinho, foi embora. Ele deu um trotezito. Mas agora vai contar ou não vai contar, Glauco? Hein? Eu sinto dificuldade de contar essa história. Fundo, respira eu fundo. sei que é um crime, gente. Mas é que eu tô lembrando da expressão das pessoas aqui na redação. Olha que lindo o cavalinho nas costas. Que lindo! Como assim? O cavalo está sendo furtado. Isso aconteceu em frente a uma loja de Canoas. Eu vou ser mais específico. Você viu os pulinhos que ele dá? Hein? Tá troteando, né? Não, eu acho que ele acelerou o passo, tá? De qualquer forma, ele pulou. Porque ele estava na rua. Mas olha, olha os pulinhos. Deu uma troteada um pouco mais... O que a gente não faz, hein? O que a gente não faz? Sonoriza o furto. Hein? Tem que rir para não chorar. Sonoriza o quê? O furto. Opa, foi um furto, Glauco? Foi um furto, sim, senhor. Não creio. Este homem estava passando pela rua, olhou este cavalinho, que é um cavalo de enfeite, tá? É um potro, um potrinho de enfeite, o potro Chico, tem até nome. Porque ele fica... Tamanho natural, né? Mas aí parou um carro. Mas aí que tá,
Os anjos da guarda do Chico estavam por ali. Essa loja vende artigos gauchescos lá em Canoas, tá? E esse adereço aí, ele é uma atração principalmente para as crianças que tiram fotos, sobem no Chico, enfim. Só que esse homem passou na rua e pensou assim, eu vou levar o Chico para casa. Vou levar como se fosse meu. Só que era furto. E nesse exato momento passava este carro na rua com amigos do dono, do proprietário da loja, que olharam e disseram, opa, o Chico andando na garupa de alguém, onde é que tá indo esse alguém aí? Bom, eles deram uns supapos nesse homem. Foi, Olha, de o repente. Chico deitou. Veio de alto, o Chico deitou ali, né? Não temos toda a sequência da imagem, até porque não foi liberado tudo. Não, e ainda foram pra cima dele. Sim, deram supapos ali no ladrão do Chico e mandaram ele botar o Chico de novo na garupa e volta lá e bota o Chico no lugar, na frente da loja onde estava antes, tá? E aí comunicaram, logicamente, o proprietário não quis registrar a ocorrência. Houve uma comoção nas redes sociais, inclusive com essa imagem, que foi parar nas redes sociais, tá? Do homem levando o Chico furtado. Só que ele teve que voltar por atitude desses amigos aí. Olha, a informação que nós temos, a última, é de que o Chico agora tem uma segurança toda especial para que ninguém mais leve ele dali da frente da loja. Tá preso a corrente, agora foi acorrentado, hein? Coitado do Chico. Foi acorrentado o Chico. Bom, para quem tá chegando agora, 12h37, meio-dia e 37, 38 agora, 12h38. Tá aí a imagem do furto de um cavalo, mas é um cavalo um cavalo de plástico, de acrílico, provavelmente de acrílico, né? Usado inclusive para as crianças fazerem fotos com o bichinho. Isso foi aonde, Glauco? Foi no bairro Mato Grande, em Canoas, em frente a uma loja. Em Canoas. E a que ponto que chega? Por volta de 1 da tarde, o cidadão passa, vê o bichinho ali, acha bonito, põe na garupa e leva o Chico para passear, inclusive dá umas galopeadas ali na hora que vai embora. Gente, a que ponto que chega? Mas olha, 1 e pouco da tarde. E aí o que acontece? Esse carro aqui, que chega, o pessoal sabia, já conhecia o proprietário da loja, e aí viu, disse, não, esse cavalo não ganhou vida não, estão levando embora. Como é que esse cavalo tá caminhando, hein? Pois é. Pois é. Olha aí. Aí o ladrão teve que dar um cavalo de pau olha, e mandar o Chico pro lugar de volta. Aí derrubaram o Chico, espero que não tenha estragado o Chico quando caiu. Agora, aquela velha história, aí a gente questiona, mas não teria sido melhor chamar, quem sabe, polícia, enfim. Tem uma pessoa que se aproxima ali, o Glauco. É uma senhora, me parece, que se aproxima, não sei de onde ela veio, se ela estava dentro do carro ou não. Ó, ele vai, aí agora volta, aí desce 1, 2, 3. Descem 3 pessoas. Ou se é ele mesmo aí ele cai. Acho que é ele, cai, tá? Deixa aí a imagem. Me parece que tinha surgido. Aí levanta. Sim, eu acho que é ele mesmo, porque o pessoal deu um supapo nele ali, ele caiu, aí levantam, e ele segue ali. Eu tinha a impressão que se aproximava mais uma pessoa. Vamos deixar a imagem rolar. É ele ali, tá com um rabo de cavalo. Hein? Ele tá com o rabo de cavalo. Mas não é o rabo do Chico. Não é, mas tá com o rabo de cavalo. Não tô enxergando demais, ele tá fazendo aqui uma avaliação. Eu não tinha visto, mas ele tá... Olha ali, ó, vai aparecer o rabo de cavalo daí. Eita, o pessoal foi em cima ali. Só o que faltava era acontecer na cavalhada. Ali, ó. Não. Olha aí o rabo de cavalo. Solta mais, larga mais um pouquinho a imagem. Tá ali, ele tem um rabo de cavalo. Tem um rabo de cavalo, esse ladrão deste cavalo... que foi pego ali na tampa, né, Glauco? Foi. Na tampinha. Teve que devolver o Chico. E devolver o Chico. Muito bem, 12h40 agora, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o esporte e já tem aviso que tem, muito gol, mas muito gol pra gente mostrar gols da super terça-feira aqui no SBT. Um rápido intervalo, a gente já volta. Já voltamos falando de esporte, é hora de falar da Super Terça, cheia de gols aqui no SBT. O Liverpool é o primeiro finalista da Liga dos Campeões, não é mesmo, Matheus Schenck e também Glauco Pazza? Isso mesmo, o Liverpool está na final da Liga dos Campeões. Boa tarde, André, boa tarde, Glauco. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo.
Glauco Paz, que jogo emocionante. Eu nem vou falar nada, você também não. Vamos primeiro ver os gols. Não, que quero foi falar. uma loucura. Não, quero falar. Não, corta, falar. vai, bota os gols, bota os gols. Bom, depois. Início de um sonho. Deu tudo errado. Pro Villarreal, tudo errado mesmo. Pro Liverpool foi a redenção. O time espanhol abriu 2-0 no primeiro tempo, gols de Dia e Coquelin. Só que a bronca de Jürgen Klopp no vestiário deve ter sido enorme. A reação começou com o brasileiro Fabinho na falha do goleiro argentino Rulli. Depois, Luiz Dias empatou. E, em novo erro do goleirão, Mané virou 3-2. 10ª final de Liga dos Campeões para o Liverpool, que busca o 7º título. Encara ou o Real Madrid ou o Manchester City, que jogam hoje na Espanha. O City venceu na ida, 4-3. Glauco Paz quase deu pro Villarreal. Que zebra que não ia ser, hein? Pois é, mas o goleiro eu acho que tem umas pernas... Os 2 gols pro meio das pernas do Rulli, cara. O argentino não tava com sorte, né? Não tava mesmo. Inclusive, esse Rulli, ele jogou as Olimpíadas, eu lembro que ele jogou aqui no Rio de Janeiro, as Olimpíadas 2016, tomou um frangaço, foi vaiado pela torcida no Rio de Janeiro, uma loucura. Mas, além da Liga dos Campeões, ontem teve Super Terça no SBT, também de Libertadores da América, e a gente vai ver, claro, os gols agora na voz linda, marcante de... Minha. Matheus Schenck. Rapaz. A gente começa falando de Libertadores. Na Bolívia, show verde. Palmeiras 5, Independiente Petroleiro 0. Verdão garantido nas oitavas de final com bastante antecedência. Destaque pro lindo gol do Rafael Veiga. Uau! Chamado Pombo Sem Asa. Outra goleada de 5-0 na Bolívia envolveu o Atlético Paranaense. Só que aí os caras levaram 5-0 contra o Strongest em La Paz. Um chocolate que só complicou a vida do Furacão. Vergonhoso, né? O que a gente fez, o que aconteceu. Trazer como lição, ter vergonha na cara, fazer melhor e fazer nosso dever de casa. Só que o Carille acabou demitido do comando do Furacão nesta quarta-feira pela manhã. Decisão que surpreendeu o próprio treinador, que foi para a rede social e fez textão dizendo que tinha pouco tempo para trabalhar. Afinal, foram só 21 dias de trabalho. No Clássico Mineiro, deu galo na toca do coelho. O Atlético fez 2-1 no América, assumiu a ponta do grupo e praticamente eliminou o time de Wagner Mancini da disputa. Já na Copa Sul-Americana, o Cuiabá perdeu mais uma e já não tem chances de avançar. O Racing da Argentina fez 2-1. O Ceará fez 3-0 nos venezuelanos do Deportivo La Guaira e manteve a campanha com 100% de aproveitamento. E no Equador, o 9 de outubro venceu o Independiente Medellín pelo grupo do Inter. Foi um jogo emocionante, hein? 3-2 para o time da casa. Com isso, o grupo tá embolado, olha aí. Mas uma vitória colorada contra o Guairenha amanhã deixa o time do Mano Menezes numa boa para garantir a classificação. Pois é, só uma vitóriazinha, Glauco Paz. É só isso que o Inter precisa praticamente garantir a vaga na próxima fase da Tô me perguntando, 9 de quê? 9 de outubro. Oh, sim, é Guaiaca... Guairenha. Tem gente falando Guairena, é Guairenha. Mas olha só, Glauco Paz, ontem, algumas das principais lideranças do Brasil em termos de clubes se reuniram em São Paulo para criar a Liga do Futebol Brasileiro. Esses são os clubes que estiveram ontem e assinaram o papel para criar a Libra, a Liga de Futebol Brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Bragantino, Santos e São Paulo. A dupla Grenal também esteve representada, né? O presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, esteve pessoalmente ontem em São Paulo, mas a dupla ainda não assinou esse documento. O presidente Barcelos, inclusive, falou com a imprensa, a gente confere e depois a gente volta para explicar um pouquinho mais. Os moldes da discussão de hoje, a primeira etapa, que era fundamental entender o que são regras e o que são princípios, ficou muito claro para nós, que não existem regras pré-dispostas. As regras serão definidas pela Liga. E isso é um passo importante para que a gente venha assinar. Agora, existem outras questões que a gente precisa acumular um pouco mais para chegar aí numa quinta-feira da semana que vem com mais clubes aderindo e com uma condição melhor. Pois é, e a nossa frase ali está perguntando. Antes ali a frase perguntava, vem aí a Liga? Glauco, será que agora vai? Pode ser que aconteça, realmente. Agora tem a questão financeira, isso aí é básico, tá? E o presidente do Inter foi claro para mim. Não estava a regra definida. Por quê? Porque existia o medo de que paulistas e cariocas mantivessem a posição de que não, nós temos que ganhar muito mais que os outros. É verdade. E não é bem assim. Quinta-feira que vem tem uma nova reunião que se espera que assinem mais clubes para dar andamento nesse processo. Agora na tela para você o treino do Internacional. Hoje o treino foi fechado, ontem foi aberto.
O Inter que se prepara para enfrentar a equipe do Guairenha amanhã na Copa Sul-Americana. E Glauco Pazza, a grande questão é, será que o Tyson vai para o jogo? Vai ou não vai? Rapaz, eu não esperava novela envolvendo o Tyson. Eu sei que ele já tem uma certa idade, enfim. Mas o Glauco falando de alguém com certa idade. Não, e outra, não é depreciativo, mas, poxa, o que está acontecendo, né? O Tyson ficou fora de um jogo recentemente, entrou no segundo tempo agora, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas, enfim, é imprescindível para o Inter, ele tem que jogar. Eu sei, Glauco, que a gente não tem tanto tempo assim para discutir, a gente está Então vendo justamente... Beleza, então, até amanhã, tchau. Não, não terminou? Ah, tá. Não, pelo amor de Deus. Mas olha só, a gente está vendo as imagens do Tyson contra o Avaí no final de semana, e ele é um cara que entra em campo e dá um vigor novo pro Internacional. Eu só quero te fazer uma pergunta, Glauco. Só uma. Só uma. O Inter tem uma Tyson dependência? Não. Até porque o Tyson, ele não tá assim, ó. Tá sendo aquele grande nome. Só que a gente sabe o que ele pode dar. E por isso que a gente cobra que ele jogue mais no Inter. É verdade. No lado gremista, o Grêmio está fora de casa, se preparando para jogos longe da Arena. E olha, haja jogo longe da Arena. O Grêmio vai ter 4 dos próximos 5 jogos fora de casa. Contra Cruzeiro, depois o Ituano, recebe o Criciúma, visita a Vila Nova e visita o Vasco. Glauco Pazza, quantos pontos o Grêmio traz aí nessa bagagem? Essa pergunta é meio difícil, viu? Pergunta outra, essa aí tu pode pular. Tá, o Grêmio ganha do Cruzeiro ou não? Eu acho, já manifestei isso, que é mais fácil o Grêmio ganhar do Cruzeiro do que um adversário que não tenha o mesmo tamanho de um Grêmio, tá? O Cruzeiro vai ter que sair pro jogo, a camisa exige isso. Bom pro Grêmio. Pois é. O Grêmio que inclusive não é mais líder da Série B, agora é o Bahia. O Bahia que venceu ontem o Londrina por 4-0 com 2 gols, sabe de quem? De quem? Do Rildo. Do Rildo. Aquele mesmo ex-jogador do Grêmio, tá emprestado lá no Bahia. O primeiro gol até eu fazia, tá? Não. Barbadinha, olha aí, eu fazia. Mas esse fazia. Segundo foi bonito, olha aí. Esse aí ninguém fazia. Nenhum de nós. Nenhum de nós faria mesmo. Mas olha só, Glauco, o Grêmio tá reforçando o adversário, Glauco. Foi a grande discussão da rede social, né? Com o Rildo, que o Grêmio, né, repassou. gente, não tem como adivinhar também quem vai dar certo e barrar a carreira do jogador, enfim. Para finalizar o nosso papo por enquanto, tchau. Classificação da Série B do Brasileirão, só para mostrar que Grêmio e Cruzeiro vai ser um jogo que pode valer liderança. Quem vencer pode assumir a liderança. O Bahia nesse momento tem 13. Quem vencer de Cruzeiro e Grêmio pode assumir a ponta da tabela, dependendo, claro, do placar, saldo de gols, blá, blá, blá. Aquela coisa. Agora sim, Glauco, pode me despachar. Agora você que tá querendo fazer isso desde o começo. Grande abraço, eu não vou morrer de saudades. Agora, a gente, antes de terminar o esporte, vamos falar a questão social, a importância da questão social do esporte. E a campanha, por exemplo, do Atlético de Madrid, né, Schenck? Que combate o bullying, principalmente nas escolas. Foi um negócio muito emocionante, ainda está rodando aí, ganhou as redes sociais. O exemplo de um menininho, né, que sofria bullying na escola, tá vendo ali no refeitório, ó. E este vídeo é feito, eu repito, pelo Atlético de Madrid, um clube. Vamos ouvir um pouquinho aí? Dá para ouvir um trecho? Dá para ouvir. Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? O esporte tem que servir para inclusão, para solidariedade, para amizade. Não tem lugar para bullying, nem no esporte, nem na escola. Baita mensagem. E nem aqui, né? Para com bullying, deixa eu falar quantos minutos eu quiser, tá legal? Não foi ainda. O que falta? É só abrir a porta? Oi, tem que abrir a porta pro Schenck sair do estúdio, né? Tchau. Até daqui a pouco, Schenck. Até daqui a pouco. Muito bem, atenção, agora meio-dia e 54 minutos. Vamos falar sobre o caso do menino Rafael, porque o Ministério Público aqui do Estado enviou informações técnicas para a Justiça Gaúcha sobre o áudio com a voz de Rafael Vinques. Menino Rafael, menino daquele trágico acontecimento que aconteceu na cidade de Planalto, no norte do estado. Bom, de acordo com o Ministério Público, a gravação apresentada pela defesa de Alexandra Dubokensky foi apenas encaminhada ao pai do menino no dia em que ele morreu. Por isso, o áudio não comprova que Rafael estaria vivo após o horário da morte, indicado na denúncia, né, do Ministério Público, na perícia, enfim, como alegaram os advogados de Alexandra.
O Ministério Público reafirma que Rafael foi morto na madrugada do dia 15 de maio de 2020 pela própria mãe e pede que a prisão dela seja mantida. Lembrando que há cerca de um pouco mais de um mês, houve, portanto, o início do julgamento da Alexandra Dolgokenski lá no município de Planalto. E nos primeiros 10, 11 minutos já houve o cancelamento do julgamento, né? Já houve a interrupção a pedido, aliás, não chegou nem a ser um pedido, a defesa se retirou do julgamento, né? E, portanto, agora a gente aguarda o que vai acontecer, uma vez que já teve esta manifestação, portanto, da Justiça. Então, o áudio ele não foi gravado e enviado, segundo a gente está apresentando, ele foi apenas encaminhado. Alguém tinha o áudio e encaminhou para o telefone do pai momentos depois, horas depois da morte do menino. Seguimos adiante, o nosso assunto agora é eleições. Nós seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, o nosso sabatinado é o empresário Roberto Agenta, do PSC. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e poder conversar um pouco sobre as suas propostas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui para poder apresentar as propostas que a gente vai fazer no próximo ano. Muito bem. Nós, a partir de agora, está aqui o seu relógio, só tem 10 minutos. E a minha primeira pergunta, por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Bem, André, a empresa Calçados Beira Rio me retribuiu muito. Depois nós construímos o Recanto Maestro, onde temos faculdade, termas romanas, hotéis. Então, é tudo uma retribuição que eu quero dar a esse Estado, que muito me deu. E poder prestar um alto serviço a esse Estado, que é um momento muito importante para a geração de empregos, melhorar a educação, enfim, todos os aspectos importantes que o Estado precisa. Muito bem, porque o senhor é um empresário de diversos ramos, né? Um homem sucedido, mas o lado humanista, me parece que ele tem um lado, ou se reforçou muito nos últimos tempos na sua vida, correto? Sim, é correto, porque na verdade é o seguinte, a gente faz economia para o bem-estar do ser humano, a gente trabalha para o bem-estar do ser humano e a política da mesma forma deve estar a serviço do cidadão, a serviço do bem-estar do ser humano. Isto é verdadeiramente ser um empresário humanista, um político humanista. Nós temos muito a melhorar aqui no nosso Estado, na questão de mais emprego para todos, a questão de uma educação de altíssima qualidade. O Rio Grande já foi exemplo de educação para todo o Brasil. Devemos voltar a ser isto. Também temos aspectos muito importantes ainda para o nosso Estado, que é a questão da metade sul. Nós precisamos levar mais emprego e desenvolvimento para a metade sul do Estado. Para isso, eu penso em criar uma secretaria especial para a metade sul. E, além disso, nós temos que pensar na próxima seca que um dia vai acontecer. Então, fazer açudes, reservatórios, poços artesianos. Então, duas secretarias importantes. Secretaria Especial da Metade Sul e Secretaria da Irrigação. Mas, além disso, nós vamos reduzir pela metade o número de secretarias para reduzir despesas. O Estado pode fazer muito na questão de redução de despesas. Vejamos o seguinte, nós temos o Palácio das Hortênsias em Canela. Casa de inverno do governador, não tem cidade. É basicamente uma fazenda ao lado do Lago de Pedra. Vale uma fortuna. Vamos vender isto e vamos aplicar em saúde, educação e segurança. E assim tem aproximadamente, dizem, 14 mil imóveis do Estado fora de uso. Vamos aproveitar esses imóveis, vender e transformar isso em infraestrutura, saúde, educação, aquilo que precisa. Muito bem. Glauco Pazza. Muito prazer falar com o senhor. Eu quero falar a respeito de salários, de perguntar, porque existe aí uma mobilização de várias categorias pedindo aumento. Na verdade, não é nem reposição, porque a gente vê que a inflação ela é muito superior. Como é que o senhor pretende equilibrar? Porque trabalhar com pessoas insatisfeitas, o senhor como gestor sabe muito bem que não dá certo. Só que também, por outro lado, falta dinheiro para aumentar os salários como deveria ser, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso, nós vamos trabalhar na questão do desperdício zero. Já falei da questão do Palácio das Hortênsias, dos demais imóveis, para poder também ter mais dinheiro para isso. Na Calçados Beira Rio, nós criamos um projeto chamado Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cliente.
No Estado, vamos criar um projeto Conquistando a Perfeição no Atendimento ao Cidadão. Nós temos certeza, se nós empolgarmos todo o servidor público para atender muito bem o cidadão, o Rio Grande vai crescer gerando mais empregos, vai ter recursos para repor os salários dos servidores. Servidor não é um problema, é a solução. Eles são necessários, então temos que entusiasmá-los, estimulá-los a prestarem o melhor serviço possível. Seguindo nessa linha da pergunta do Glauco, quando se fala em questão salarial, né, na valorização, na humanização, né, ao mesmo tempo a gente precisa olhar para a questão da dívida do Estado. Há uma grande discussão sobre isso, a própria OAB tem uma ação questionando desta dívida que vai se tornar impagável aqui do Rio Grande do Sul. Sobre a dívida, qual é o posicionamento do senhor? Como fazer todas essas obras, por exemplo, com esta dívida que se aproxima aí do Rio Grande do Sul ter que pagar? Aliás, a OAB está fazendo um trabalho muito importante na questão da dívida do Estado. Certamente alguma coisa nós vamos ter que pagar e acertar, mas temos que ter um bom relacionamento com o governo federal e mostrar ao governo federal, ao Poder Judiciário também, ao Supremo, que nós estamos fazendo o possível e o impossível para termos uma eficiência administrativa fantástica, reduzindo tudo que for possível, o que não é necessário, para sobrar recursos, para investir, sim, para prestar melhores serviços, sim, e também para pagar alguma coisa desta dívida. Mas o trabalho feito pela OAB é elogiável. Devemos continuar discutindo, sim, para podermos chegar a uma conclusão que aquilo que nós vamos pagar é realmente justo. Alguns dizem que ela já foi toda paga, alguns dizem que é juros sobre juros. Qual é a sua posição sobre ela já foi paga? Olha, eu acho que foi paga uma boa parte da dívida, sim. Acreditamos que o juro capitalizado deve ser excluído e no final vamos ver o que vai restar a pagar. Então, talvez alguma coisa vamos ter que pagar, mas através da eficiência administrativa, da geração de emprego, de aumento da produção agrícola, industrial, do comércio, dos serviços, temos que ter recursos para fazer o Estado acontecer e, se possível, pagar o mínimo possível dessa dívida. Se der para não pagar nada, melhor. Mas, se tivermos que pagar alguma coisa, temos que criar condições, fazer a economia crescer, fazer a arrecadação aumentar para poder suportar a reposição dos salários, os investimentos e também alguma coisa de pagamento da dívida. Glauco. A gente fala em economia, né? O senhor falou da irrigação, tem várias questões, emprego, que o senhor já deixou bem claro aqui, saúde, que também é básico, é muito importante. Nós temos o IP na UTI. Como é que o senhor faz para resgatar esse paciente aí? Olha, eu acredito o seguinte, pelas informações que eu tenho, nós temos um prédio do IP aqui em Porto Alegre que tem 12, 13 andares, é usado 1 ou 2 andares. Ou a gente aluga os demais andares para começar a ter mais receita, e assim temos que ver toda a estrutura do IP ter uma eficiência administrativa para poder prestar um bom serviço de saúde. A saúde é extremamente importante, sim, mas é uma eficiência administrativa. Ir a cada problema, no fundo do problema, e buscar a melhor solução possível. O senhor fala muito, e não só fala, mas na sua administração, na sua linha de administração, na questão de humanizar, né? Inclusive, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais qual seria a sua ideia, se tornando governador, de trazer isso para a administração, porque nós sabemos que há um reconhecimento, inclusive internacional, desta humanização dentro das empresas. Eu queria que o senhor traduzisse para a gente o que acontece dentro das suas empresas, que o senhor poderia adaptar à administração do governo do Estado. Olha, veja bem, se tem duas coisas que mais me alegram a minha alma e minha vida, é gerar emprego e formar pessoas. E dentro da empresa nós temos cursos permanentes de formação de liderança, de formação técnica, por isso nossa empresa é destaque internacional. Então a formação de pessoas é extremamente, na medida que tu forma as pessoas, o que acontece? Você valoriza a inteligência daquela pessoa, você valoriza a capacidade daquela pessoa e aquelas pessoas se sentem valorizadas e prestam um serviço ainda melhor. Humanizar é valorizar as pessoas, valorizar o ser humano, quer seja no trabalho, quer seja na educação, quer seja em todos os setores, inclusive na educação estadual. O que eu vejo que é importante a gente fazer?
chamar a sociedade a participar. Não podemos começar as aulas em fevereiro, onde no colégio foi cortada a grama, as lâmpadas queimadas foram trocadas, vidros quebrados, e buscar as cooperativas, os bancos, as empresas. Olha, a empresa tal se apadrinha aquele colégio e vai deixar aquele colégio renovado. Para as crianças entenderem que a educação é prioridade, temos que demonstrar visualmente. Se nós demonstrarmos visualmente, vai acontecer. E entusiasmar a população para isso. Queremos voltar a ser a melhor educação do Brasil. Glauco. O senhor tem uma base de operação muito forte aqui. O senhor pretende oferecer incentivos para que empresas venham de fora? Porque o senhor não saiu com esta base que permanece aqui. Olha, nós só temos fábricas aqui no estado. Nós queremos, sim, especialmente para a metade sul, turbinar o Fundopem. Isso é muito importante porque, veja bem, eu fui no Ceará há 25 anos atrás, não fui para lá, mas fui lá convidado. Disse assim, ó, naquela região não tem nada, não tem emprego, não tem ICM, não tem nada. Se nós dermos todo o ICM para a empresa deixar de pagar, mas ele vai para o mercado, vai comprar e vai ter ICM. 30 segundos ainda. 30 segundos ainda. Ele vai ter ICM. Então, gente, o que nós queremos realmente é transformar o estado do Rio Grande do Sul no melhor estado do Brasil. Nós contamos com você e faremos isso com muito entusiasmo, competência e dedicação. Muito obrigado. O senhor tem ainda 14 segundos para se despedir do telespectador. Olha, pessoal, eu quero agradecer muito ao SBT, a você e ao Glauco, a você, André, por ter essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, um bom trabalho do senhor, uma boa tarde. Muito obrigado. Muito bem, nós seguimos agora 1h07, 1h07. Nós temos um recado, porque hoje é o último dia para regularizar o título eleitoral e solicitar a primeira via do documento ou transferir o domicílio eleitoral. O prazo encerra, portanto, à meia-noite desta quarta-feira. E se você tem alguma dúvida, nós estamos publicando agora outras informações nas nossas redes sociais, nas redes sociais do SBT. Inclusive, houve um problema com a internet do próprio tribunal aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. O problema já foi solucionado, mas segue, portanto, até a meia-noite para que esses serviços aí, essas demandas sejam resolvidas. Nas nossas redes sociais, todas as informações sobre isto. E uma última informação, Glauco, sobre o Internacional, é isto? Divulgou agora o Inter de que o Tyson está fora do jogo contra o Guairenha. Problema muscular, aquilo que a gente vinha discutindo, né? A questão muscular, ela é muito séria, o Tyson já tem uma idade um pouco, né, mais avançada. Infelizmente está fora, André. Olha só, então tá bem. No encerramento, um abraço para o João Ayler, nosso operador de play-out, aquele que eu digo, põe para frente, põe a fita para trás, põe para frente. Enlouquece Cheguei ele, a ouvir aqui o pessoal gritando aí, João, parabéns, feliz aniversário. Completando aí 45 anos. 45? Nosso abraço. 45? Não? Tá bom. Muito obrigado. Tchau. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chimali. Tchau, tchau. Tá bom. Uhum.